Será que você realmente está desperto neste exato momento? Imagine por um instante que tudo ao seu redor, as cores, os sons, as pessoas, até mesmo o toque da sua própria pele, não passa de uma elaborada fantasia, um cenário montado por algo muito além da nossa compreensão. E se a existência que você chama de vida fosse apenas um espetáculo, uma peça teatral escrita por mãos invisíveis? Há milênios, aqueles que buscaram a sabedoria mais profunda, místicos, pensadores, visionários, sussurraram sobre uma verdade escondida, um plano de realidade que transcende o que nossos olhos podem captar. Um lugar onde o tempo é uma miragem, o espaço uma ilusão e tudo o que existe é parte de um único tecido infinito. Mas se isso é verdade, por que não o enxergamos? O que nos prende a essa prisão de aparências? A resposta está diante de você, mas você precisa estar disposto a enxergar. Se me acompanhar até o fim, prometo que verá a realidade se desmanchar como fumaça, revelando algo muito mais surpreendente do que jamais imaginou. Antes de prosseguirmos, porém, não deixe de se conectar a esta jornada, inscreva-se agora e dê seu apoio, porque o que está por vir vai desafiar tudo o que você acreditava ser real. Prepare-se, pois o que chamamos de mundo está prestes a se dissolver diante dos seus olhos. Desde os tempos mais remotos, os mais iluminados entre nós falaram de uma dimensão que não pode ser tocada nem vista, mas que permeia cada partícula do universo. Os místicos a chamaram de verdade oculta. Os filósofos tentaram capturá-la em palavras, mas todas as definições se mostraram insuficientes. Aqueles que realmente a encontraram perceberam que ela sempre esteve ali, além do tempo, além do espaço, além dos limites da mente humana. Uma presença eterna que não nasce nem perece. Um mistério que não pode ser aprisionado em imagens ou nomes. Um poder que não se curva à adoração, pois não está em algum lugar distante e está aqui dentro de você. Mas se isso é real, por que não sentimos? Porque vivemos como se fôssemos ilhas isoladas em um mar de separação, a resposta está na forma como percebemos. Tudo o que vemos é uma distorção, um reflexo em um espelho embaçado. O corpo, o tempo, as identidades que carregamos e tudo não passa de sombras projetadas pela mente. Enquanto nos agarramos a essas sombras, esquecemos a luz que as cria. Mas aqueles que ousaram olhar além das aparências, que despertaram para a verdade, todos eles repetem a mesma mensagem: você não está separado. O que pulsa no universo também pulsa em você. O que chamam de divino não é algo externo, é a sua própria essência. E se isso for verdade, então tudo o que acreditamos sobre nós mesmos pode estar completamente errado. O eu que conhecemos talvez seja apenas uma casca temporária, um fragmento minúsculo de algo muito maior. Quando essa compreensão chega, algo extraordinário acontece. O mundo como o conhecemos começa a se desfazer. O véu da ilusão se torna mais fino e um vislumbre da verdade emerge. Mas essa verdade não pode ser explicada, só pode ser vivida. Para alcançá-la, primeiro precisamos entender a prisão em que estamos enjaulados. O que nos impede de ver o infinito que sempre habitou em nós. Você acredita ser um indivíduo distinto do mundo ao seu redor, mas e se eu lhe dissesse que essa separação é apenas uma ilusão? Desde o primeiro instante em que abrimos os olhos para esta existência, somos ensinados a enxergar divisões, eu e você, dentro e fora, matéria e espírito. Mas essa fragmentação não passa de um engano dos sentidos. Olhe ao seu redor, você vê um universo vasto, repleto de formas, cores e movimentos. Mas o que dá vida a tudo isso? O que faz as estrelas girarem, os oceanos respirarem, o seu coração bater, há algo por trás de todas as formas, algo uno e indivisível. O problema é que nossa mente não consegue captar essa unidade. Os sentidos nos fazem crer que somos apenas corpos isolados, viajando por um espaço infinito, interagindo com outros corpos e objetos. Mas isso é um equívoco. O universo é como um oceano sem fim e cada ser vivo é apenas uma onda passageira em sua superfície. Cada onda parece única com seu formato, seu tamanho, seu tempo de existência. No entanto, todas são feitas da mesma água. Assim somos nós. Não estamos separados, nunca estivemos. Somos o mesmo ser fluindo em diferentes formas. Então, se somos todos um, por que não percebemos? O que nos mantém aprisionados na ilusão da separação, a resposta está no condicionamento da nossa mente. Acreditamos que nossa identidade está no nome que carregamos, na história que contamos, no corpo que habitamos. Mas essas coisas não são reais, são apenas personagens em um teatro cósmico. Enquanto nos identificarmos com a máscara, nunca veremos quem realmente somos. Para escapar desse jogo, precisamos olhar além das formas, além das aparências. Mas você está pronto para desvendar essa verdade? Ou prefere continuar preso ao sonho que o impede de enxergar a realidade? E se tudo o que você chama de realidade não passar de um sonho tão vívido, tão bem construído, que você nunca sequer questionou sua natureza? Durante o sono, você pode sentir, interagir, até mesmo sofrer dentro de um sonho. Mas no instante em que acorda, percebe que nada daquilo era real. Agora eu lhe pergunto, como pode ter certeza de que este momento não é apenas mais um sonho? O que chamamos de mundo físico parece sólido, estável, concreto, mas tudo nele está em constante transformação.
As montanhas se desgastam, os rios secam, o seu corpo envelhece. O que é real, então, se algo nasce e morre, se surge e desaparece, não pode ser a verdade absoluta. Os antigos sábios afirmavam: o mundo é real apenas na mesma medida em que um sonho é real. Dentro de um sonho, você pode chorar, amar, sentir medo, mas ao despertar, percebe que tudo não passava de uma projeção da mente. Assim é esta vida. A cada dia acreditamos estar interagindo com o mundo externo, mas na verdade tudo o que vemos é uma projeção da nossa própria consciência. O que você vê, sente e experimenta não passa de um reflexo, uma manifestação temporária da sua percepção. Se isso for verdade, onde está a realidade autêntica? Ela não pode estar nas coisas que mudam, nos corpos que perecem, nas memórias que se apagam. Ela está naquele que testemunha tudo isso, naquele que nunca muda. Não é o profundo que habita em você, mas você que habita no profundo. E se esta vida for um sonho, o que acontece quando despertamos? Os grandes mestres diziam que o despertar não é o fim da existência, mas o fim da ilusão. Quando um sábio acorda, ele não deixa de existir, não desaparece do mundo. Ele apenas vê a verdade como ela sempre foi. Compreende que o universo não está fora, mas dentro dele. Mas então surge a grande questão: se estamos dormindo, como podemos acordar? O que precisamos fazer para que o véu se levante e a verdade se revele diante de nós? Fazemos isso. Como removemos a poeira que turva nossa visão e restauramos a clareza primordial? A resposta não está em buscar fora, mas em voltar-se para dentro. Cada pensamento, cada emoção, cada desejo que surge na mente é como uma partícula de sujeira que se acumula sobre o espelho. E o que fazemos com essa sujeira? Nós a alimentamos. Nós a nomeamos, a julgamos, a transformamos em histórias que nos definem. Mas a verdade é simples. O espelho não precisa ser consertado porque ele nunca esteve quebrado. O que precisa ser purificado é o olhar. Imagine que você está diante de um lago. A superfície está agitada, cheia de ondas, e o reflexo do céu se fragmenta em 1000 pedaços. Você não consegue ver a imagem inteira, apenas fragmentos distorcidos. Mas se as águas se acalmam, se o vento cessa, o reflexo volta a ser nítido. Assim é a mente. Quando ela está inquieta, quando os pensamentos se agitam como ondas, a verdade se fragmenta. Mas quando a mente se aquieta, quando o silêncio se instala, o reflexo da realidade se revela em sua plenitude. E como acalmamos as águas? Não é lutando contra as ondas, não é tentando controlá-las. Simplesmente deixando de alimentá-las. Cada vez que você se identifica com um pensamento, cada vez que acredita que ele é real, você está jogando mais uma pedra no lago. Mas se você observa sem se apegar, se você permite que os pensamentos passem como nuvens no céu, as águas naturalmente se acalmam. Essa é a prática da meditação. Não é uma técnica, não é um ritual. É um retorno ao estado natural da consciência, onde o observador e o observado deixam de ser dois e se tornam um. Mas o que acontece quando as águas finalmente se aquietam? O que surge quando a mente se silencia e o espelho se revela em sua pureza original? Não é algo que possa ser descrito, porque as palavras são apenas sombras da verdade. É como tentar explicar a cor para um cego ou o sabor do sal para alguém que nunca provou. Mas há pistas. Há momentos em que a ilusão se desfaz, mesmo que por um instante. Quando você olha para o céu e, de repente, sente que o universo inteiro está dentro de você. Quando ouve uma música e, por um segundo, esquece que existe um eu separado do som. Quando ama sem motivo, sem expectativa, sem medo. Esses são vislumbres do espelho limpo. E então o que resta quando a ilusão se dissolve não é o vazio, não é o nada, é a plenitude. É a percepção de que você nunca esteve separado do todo, de que a onda sempre foi o oceano, de que o reflexo sempre foi a luz. Não há mais busca porque não há mais falta. Não há mais medo porque não há mais separação. O que você sempre procurou estava aqui o tempo todo, escondido sob as camadas de pensamentos, de memórias, de identidades. Mas atenção, o despertar não é um destino, é um processo. Não é algo que se conquista, é algo que se revela. E a cada vez que você se esquece, a cada vez que a poeira volta a cobrir o espelho, basta lembrar. Basta voltar ao silêncio, ao espaço entre os pensamentos, ao momento presente, porque a verdade não está no futuro, não está em algum lugar distante. Ela está aqui agora esperando que você pare de procurar e simplesmente veja. Surpreender nada muda e tudo se transforma. O mundo continua o mesmo, o sol nasce, as pessoas seguem suas rotinas, os pássaros cantam, as cidades pulsam. Mas você já não vê com os mesmos olhos. O que antes parecia urgente, agora é passageiro. O que antes causava angústia, agora é apenas uma onda no oceano da existência. Você não se torna um ser sobrenatural, não adquire poderes místicos, não escapa das responsabilidades. Você simplesmente sabe. Sabe que a dor é real, mas não é sua. Sabe que o amor é real, mas não precisa ser possuído. Sabe que a morte é inevitável, mas não é o fim. E então surge a pergunta: como viver depois disso? Como agir quando não há mais um eu para defender, quando não há mais um futuro para construir, quando não há mais um passado para lamentar? A resposta é simples: você vive, mas não como antes. Você vive sem peso, sem pressa, sem a necessidade de provar nada. Você age, mas não por obrigação.
Você ama, mas não por carência. Você cria, mas não por ambição, porque agora você entende que tudo já está completo. Mas cuidado, o despertar não é um estado permanente de êxtase. A vida continua a apresentar seus desafios, doenças, perdas, decepções. A diferença é que você já não se identifica com eles. Você sente a tristeza, mas não é a tristeza. Você sente a alegria, mas não é a alegria. Você é o espaço onde tudo isso acontece, imutável, intocado, e quando a tempestade passa, você permanece. Há quem diga que o despertar é o fim da jornada, mas a verdade é que ele é apenas o começo de uma nova forma de existir, porque agora você vê o mundo como ele é, um sonho acordado, uma dança de luz e sombra, um jogo divino, e você não é mais um personagem preso na trama. Você é o próprio sonhador, observando tudo com um sorriso silencioso. Mas então, porque tantos buscam e tão poucos encontram, porque a mente é astuta, ela transforma até mesmo a busca pela verdade em mais uma ilusão. Ela diz, você precisa de mais tempo, mais conhecimento, mais práticas. Mas a verdade não está no futuro. Ela está aqui agora esperando que você pare de procurar e simplesmente seja. E quando isso acontece, quando você finalmente se rende, algo extraordinário ocorre. Você percebe que nunca esteve separado, que o universo inteiro é uma extensão de você mesmo, que cada lágrima, cada riso, cada suspiro é parte de um mesmo tecido. E nesse instante a solidão desaparece. Porque você não é mais um indivíduo perdido em um mundo vasto. Você é o mundo. Você é a consciência que tudo abarca. Mas não espere por um sinal grandioso. O despertar não vem com trombetas ou visões celestiais. Ele chega no silêncio, na simplicidade de um momento qualquer, quando você olha para uma árvore e de repente sabe que ela é você. Quando você escuta o riso de uma criança e reconhece nele a mesma essência que pulsa em seu peito. Quando você sente o vento no rosto e entende que ele não está lá fora, mas dentro de você. E então a última pergunta, vale a pena? Vale a pena soltar tudo o que você acreditava ser? Vale a pena abrir mão das certezas, dos apegos, das pequenas ilusões que davam sentido à vida? A resposta é clara, não há escolha, porque o despertar não é uma opção, é o seu estado natural. Você já é livre, sempre foi. A única coisa que resta é lembrar. Despertar, nada se transforma no mundo externo e ainda assim tudo se revela sob uma luz inteiramente nova. O sol continua a nascer, as estrelas seguem seu brilho imutável, as ondas persistem em quebrar na areia, mas agora você as enxerga sem filtros, sem histórias, sem a névoa das interpretações. Não há mais a ilusão de um eu isolado, lutando contra a corrente da existência. Não há mais a falsa distância entre você e o infinito. O que antes era busca se dissolve em presença. O que era anseio se torna quietude. E o sofrimento, ele perde seu poder porque você reconhece sua natureza efêmera, uma sombra que passa, um eco que se dissipa no vasto silêncio da sua própria consciência. Você não se torna algo maior, nem mais sábio, nem iluminado. Você simplesmente retorna ao que sempre foi, mas com uma clareza que desarma todas as resistências. E aqui está a verdade que poucos ousam aceitar. Você já é isso. Não há um destino a alcançar, um degrau a subir, um futuro a esperar. A liberdade não é uma conquista, é o seu estado original. Você não precisa se tornar nada. Não precisa purificar-se, nem evoluir, nem transcender. Tudo o que é necessário é deixar cair o véu, permitir que a luz que já brilha dentro de você se revele sem obstáculos. Mas há uma pergunta que ecoa mais fundo do que todas as outras. Você está disposto a encarar a ilusão de frente? Está pronto para soltar as amarras do que acredita saber, para abandonar as histórias que contam sobre quem você é e o que precisa ser? Não se trata de coragem, mas de honestidade, de olhar para o espelho da sua própria mente e reconhecer que tudo o que você buscava já estava aqui, pulsando em cada respiração, em cada batida do coração. E agora eu pergunto a você, o que ainda o mantém preso ao sonho será o medo de perder o que nunca teve, a ilusão de que precisa se tornar algo diferente? Ou talvez a crença de que a felicidade está em algum lugar além deste momento? Não há respostas certas, apenas a verdade nua diante dos seus olhos. Se chegou até aqui, meu agradecimento profundo por permitir que essas palavras tocassem algo em você. Espero que tenham acendido uma fagulha, um questionamento, um vislumbre do que sempre esteve além das palavras. Mas não guarde isso só para si. O despertar não é um tesouro a ser escondido, é uma chama que cresce quando compartilhada. Passe adiante. Mostre a alguém que o véu pode ser levantado. Quem sabe quantas vidas você pode tocar hoje com um simples gesto, uma palavra, um olhar que diz, você já é livre, e se sentir o chamado para ir mais fundo, há um caminho à sua espera. Na tela agora, um convite para mergulhar ainda mais nessa jornada, um vídeo que não ensina, mas revela. Não espere, não adie. Clique agora e deixe que a verdade se desdobre diante de você, sem resistência, sem medo. Vamos juntos. O momento é este.